Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Xavier e ontem, dia 22 de março, foi publicado no Diário Oficial da União a MP 927, na qual dispõe algumas medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia referente ao coronavírus. Então, se você é da área trabalhista, é muito importante que você tenha conhecimento quanto a estas medidas. Então, continue aqui comigo e vamos conhecer agora estas medidas. Pessoal, uma destas medidas é o teletrabalho. Então, vai ser possível alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho ou home office, caso haja compatibilidade, é claro, entre as atividades. Então, por exemplo, uma doméstica, ela não tem como trabalhar via teletrabalho, via home office. Então, somente será permitido o teletrabalho para as atividades compatíveis, tá? E desde que notifique o empregado em até 48 horas antes. Então, não será necessário que se faça de imediato um aditivo contratual ou que essa informação conste na carteira de trabalho do empregado. Mas, em até 30 dias, pessoal, o ideal é que seja formulado, sim, o aditivo, devendo dispor expressamente sobre as questões relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para a realização deste trabalho em casa. Este modelo eu deixei lá na nossa consultoria online de departamento pessoal, tá? Se o empregado não possuir os equipamentos necessários e a empresa não puder concedê-los em regime de empréstimo, este período da jornada normal de trabalho dele será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, ou seja, nada poderá ser descontado dele. Foi autorizado, inclusive, esta modalidade de trabalho para os estagiários e também aprendizes. Férias individuais. Pessoal, as férias elas poderão ser antecipadas ao empregado, mesmo que ele ainda não tenha o período aquisitivo completo. E também a empresa precisa, então, informá-lo com 48 horas de antecedência. Lembrando que tem que ser de maneira escrita ou por meio eletrônico. As férias, pessoal, ela deve ter um período mínimo de 5 dias. E o seu pagamento pode ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do descanso. E o pagamento de 1/3 das férias pode ser feito até o pagamento do 13º salário, ok? Outra novidade com relação às férias individuais, pessoal, é com relação ao abono pecuniário, que nada mais é do que a venda de férias. Então, durante o estado de calamidade pública, ainda que o pedido tenha sido feito pelo empregado dentro do prazo legal, que é aqueles 15 dias antes do término do período aquisitivo, não é obrigatório à empresa a efetiva conversão de 1/3 dessas férias em abono pecuniário. Então, esta é a novidade rápida que o governo encontrou com relação às férias individuais. Profissionais da saúde, pessoal, também temos uma novidade aqui. A empresa ela pode suspender as férias individuais dos empregados que já estão em gozo. Então, por exemplo, tem um profissional da área da saúde na sua empresa ou tem algum funcionário que desempenhe função essencial, a empresa pode formalizar uma comunicação ao trabalhador por escrito ou também por meio eletrônico, com antecedência de 48 horas, avisando que as férias deles estão suspensas e eles voltam ao trabalho. Férias coletivas. Bom, as férias coletivas poderão ser também antecipadas, ainda que o período aquisitivo não esteja completo, desde que os empregados sejam também informados com 48 horas de antecedência, estando a empresa dispensada do aviso ao Ministério do Trabalho e ao sindicato. Banco de horas e antecipação de feriados. Pessoal, com relação ao banco de horas, a MP ela autorizou o banco de horas negativo, ou seja, os seus funcionários eles ficarão em casa e essas horas que eles estarão em casa, eles continuarão recebendo normalmente.
Porém, estas horas vão para o banco de horas negativo para que futuramente essas horas sejam compensadas. Para que os seus funcionários compensem essas horas, é necessário um acordo formal por escrito para que eles façam a reposição dessas horas de trabalho em até 18 meses contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, a empresa tem este prazo para solicitar que os seus funcionários compensem essas horas recebidas em casa. Lembrando, pessoal, que também, quando os funcionários forem compensar estas horas, só vai poder prorrogar a jornada de trabalho em até 2 horas diárias, totalizando, então, um trabalho de 10 horas diárias, ok? Com relação aos feriados, pessoal, foi flexibilizado, ou seja, a empresa vai poder antecipar os feriados federais, estaduais, distritais e municipais, e você, profissional do departamento pessoal, deve indicar expressamente quais seriam esses feriados utilizados, tá? E desde que os empregados sejam notificados por escrito ou por meio eletrônico com antecedência de no mínimo 48 horas. Então você faz uma listinha aí dos feriados futuros e quando chegar estes feriados, os seus funcionários trabalharão normalmente. Mas não esqueça, tem que notificá-los por escrito com este prazo mínimo de 48 horas, tá bom? Qualificação profissional. E este trecho da MP deu o que falar no dia de hoje, segunda-feira, dia 23 de março. O que se tratava este trecho? Bom, o contrato ele poderia ser suspenso durante o estado de calamidade pública, mediante acordo entre empregador e empregado, por até 4 meses, e o funcionário ele teria que participar de um curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pela empresa. A questão aqui é que ficaria suspenso o contrato de trabalho, ou seja, os funcionários não teriam salários. A empresa poderia ajudá-lo com um valor mensal e não teria natureza salarial durante este período. O valor também, pessoal, seria definido entre as partes. Porém, gerou, como eu falei para vocês, várias discussões na internet e em seu Twitter, o presidente Jair Bolsonaro revogou este artigo 18 da MP 927. Então, por enquanto, pessoal, ele só publicou no Twitter dele. Estamos aguardando a publicação oficial, ok? Outra novidade trazida aqui pela MP 927 é com relação aos exames médicos. As empresas, elas poderão realizar exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares em até 60 dias contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, salvo os exames demissionais e caso a prorrogação gere algum risco para a saúde do empregado. O exame demissional só poderá ser dispensado caso o exame ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, se ele fez algum exame ocupacional neste período de 180 dias, ele não precisará realizar o exame demissional. Recolhimento do FGTS. Bom, pessoal, fica suspensa a exigibilidade de recolhimento do FGTS pelas empresas referente às competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, respectivamente. O recolhimento ainda poderá posteriormente ser parcelado em até 6 parcelas mensais, com vencimento no 7º dia de cada mês, a partir de julho de 2020, e não terá incidência de atualização e nem multa, bem como não impedirão a emissão do certificado de regularidade. Entretanto, pessoal, para que este parcelamento seja realizado, a empresa fica obrigada a declarar as informações na GFIP
até o dia 20 de junho de 2020, ok? Então é isso, pessoal. Estas foram as medidas trabalhistas trazidas pela MP 927, publicada ontem no Diário Oficial da União, 22 de março de 2020. Se você tiver outras dúvidas, quero convidá-lo a participar da nossa consultoria 100% online de departamento pessoal. Por lá você consegue sanar todas as suas dúvidas da área trabalhista, previdenciária e obrigações acessórias, como o e-social, com consultores especialistas. Você também terá acesso a outras vantagens totalmente exclusiva lá no seu painel. Convido você também a fazer parte das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no nosso grupo de departamento pessoal lá no Telegram. Todos os links estão aparecendo aqui na tela para você. Muito obrigada pela sua participação e vejo você em nosso próximo conteúdo.